mostre a história, comece a história. Se minutos antes, né, o leitor começasse ela, ele estaria perdido. Ou seja, o que isso significa? Comece a história a partir do momento em que as coisas estão acontecendo. Tá tudo já, tipo, sabe, é o estopim daquele início daquela jornada, tá acontecendo ali, naquele momento em que você tá iniciando aquela história. Não fique enrolando muito aquela história para de fato começar. É óbvio que isso depende muito do tipo de história que você está contando, da estratégia que você quer usar, do objetivo e N coisas. Por exemplo, na minha história mesmo, já cheguei a me questionar várias vezes na Máscara de um Anjo se eu não podia começar já na parte do suspense, só que não faria sentido. Não é que não faria sentido, poderia começar, de fato, já com o roubo acontecendo, com as pessoas se acusando e tal, e mostrar ali a vida de Daniela a partir daquele momento. Poderia. Só que eu não teria construído a confiança, né, ou deixado as pistas de confiança, de falta de confiança, que eu fui construindo ao longo da história até chegar nesse momento. Mas muitas coisas foram colocadas ali na mesa para que a experiência do leitor nessa segunda fase do livro e no final da história para que o leitor tivesse uma experiência melhor. Porque ele conhece os personagens na primeira fase da história, duvida desses personagens na segunda fase e no final ele descobre de fato os reais motivos de todos os personagens terem determinadas atitudes, né? Onde eles de fato tiram todas as máscaras e tudo é revelado, enfim. Tem uma experiência por trás disso. Entretanto, quando eu chego na história de Quente como Cachorro Quente, que é a minha light novel, o Doug, ele já tá... Eu não conto antes da vida dele, eu não conto a vida dele com a mãe antes, a relação dele com os pais. Eu já começo a história quando ele tá tendo um surto de pânico, né? Um surto de ansiedade na cozinha, onde ele trabalha de um restaurante 5 estrelas, que inclusive é o restaurante da família. E a vida dele começa a mudar justamente a partir desse ponto em diante. Então já começa quando tá tudo mesmo mudando na vida dele. Eu não faço uma introdução de quem ele era, a mudança de vida, porque isso não interfere na experiência que eu quero dar para aquele leitor nessa história específica. Então é bom, óbvio, sempre você ter essa noção. Mas, sempre que possível e que encaixe na sua estratégia, comece com alguma coisa que seja empolgante pro leitor, que mostre, faça uma promessa de que aquela história vai ser boa, já tem um mistério no ar, ou já tem uma ação, já tem uma emoção, ou aquele personagem, enfim. Aí eu vou ler o início da história para justificar o porquê que eu acho interessante o que a Draco fez aqui. Vamos lá. As mãos de Vanille estavam trêmulas enquanto ela as esfregava na água, tentando limpá-las. Seus olhos estavam vidrados na janela aberta, por onde podia ver seu último paciente saindo. Ela tinha agido o dia inteiro como se tudo estivesse em ordem, mas a noite estava chegando e com isso sabia que precisava voltar para casa. Casa, com seu marido. Só a ideia fazia sua garganta apertar. Se aproximou da janela e se encostou. Preferiu ficar um pouco mais ali até ser capaz de reconstruir sua armadura por baixo do sorriso. Ou seja, você já vê que tem alguma coisa errada, né? Quando o leitor lê a sinopse, você já entende que houve a quebra do paraíso da história da Vanille. Não necessariamente o leitor precisa ler a sinopse. Tem gente que vai direto até pro livro. Eu, inclusive, às vezes faço isso. Conta que você é a pessoa que vê a sinopse ou vai direto pro livro. Eu, às vezes, vou direto pro livro. Mas, enfim. Mesmo assim, nesse parágrafo, já dá a entender que alguma coisa está errada, né? Por que ela não quer voltar para casa? Já conta um pouco de quem é ela. Ela, sendo... A gente associa, né? Tem um paciente... Enfim, tem o paciente, tem ali lavando as mãos e tal. Ela pode ser uma médica, uma curandeira, uma enfermeira, alguma coisa do tipo. E essa questão especificamente, o casa, né, com o seu marido, e ela ficar naquela tensão de voltar ou não para casa, de ter a garganta apertada. Aqui a autora nem precisa dizer, ela não diz com palavras especificamente que ela estava nervosa, ela não queria voltar para casa. O que a autora mostra o que ela estava sentindo para não retornar para casa. E daqui até tem um comentário aqui justamente falando, nossa, a vida dela não deve ser fácil dentro dessa casa, porque já deixa transparecer isso, de que tem alguma coisa errada. E já é um sinal para o leitor querer continuar acompanhando o que é que tem de errado então com aquela casa, o que tem de errado dela voltar para casa com o marido, por que ela precisa dessa armadura por baixo desse sorriso. E a gente fica querendo acompanhar, né? Já cria ali um pequeno clima de tensão.